Boa noite. Nós hoje vamos conversar um assunto que nos remete a uma reflexão mais profunda de toda a trajetória de um espírito desde lá o seu início, né? Quando o Pai nos formou, nos constituiu como simples, como ignorantes no aspecto ainda do não conhecimento, mas com o livre-arbítrio e a inteligência e a razão que vai se desenvolvendo à medida que nós conseguimos sentir, seguir, imitar o nosso mestre, nosso guia, que é Jesus. Ele, o espírito mais puro, o arquiteto do planeta, nos trouxe toda a sua moral, toda a sua consciência, para que nós, espíritos, aprendendo o processo evolutivo, incorporando esses valores em nossa existência, em cada existência, trabalhar a imortalidade da vida, que nos levará um dia a esse patamar da perfectibilidade recomendada por Jesus. Então, hoje o assunto que nós vamos falar está no Livro dos Espíritos, na pluralidade das existências. Então, a gente tem sexo nos espíritos. Como é que a gente vê isso, né? Quando a gente pensa sexo, a gente pensa no antropomórfico, no somático, na apresentação exterior dos órgãos genitais masculinos e femininos. Nós sabemos que a finalidade dessa confecção divina em nós é para que a procriação através do ato pudesse ser realizada e dessa maneira os espíritos retornarem à condição que deixou anteriormente, na continuidade de cada existência, para que a imortalidade, que é a vida, trouxesse condições um dia dessa situação da pureza do espírito. Então, quando a gente pensa sexo nos espíritos, a gente raciocina logo. Bem, espírito, ele não está encarnado, não é a alma, né, que a gente define assim. O espírito já é livre do corpo, mas é ele mesmo, né, que nesse momento está na erraticidade, trabalhando, estudando e analisando o que fez da oportunidade anterior da reencarnação. Mas ele ainda não tem no momento já a finalidade da procriação, através do veículo dos órgãos genitais masculino e feminino, de toda a estrutura interna de uma mulher, quando incorporada, na experiência feminina, e que o homem contribui para que esse espírito, que se chamará filho, retorne na condição que necessita para o seu desenvolvimento. Então, o sexo, quando a gente fala nos espíritos, a gente tem que entender isso, porque não existe mais uma anatomia de uma necessidade física de extravasar uma energia que se traduz nos hormônios, se traduz no veículo seminal, que dará a condição de que a genética se faça no encontro de um espermatozoide com um óvulo, para que se forme mais uma vez um corpo físico. Mas o que envolve a sexualidade do espírito é todo um psiquismo, é todo um esforço evolutivo para que se aprenda a nos respeitar na condição de cada um. Então, que se um dia nós já compreendermos o que significa sentimento elevado, o que significa respeito, dedicação, solidariedade, alegria, fraternidade verdadeira, nós não precisaremos mais nos incorporar num corpo físico com órgãos que faz com que a atração, o prazer, faz com que seja atraído na formação de um novo ser. Então, nós precisamos entender o que significa isso, porque nos perguntam sempre, mas os espíritos fazem sexo? Os espíritos que já compreendem a importância, o significado de um sentimento elevado, têm um pelo outro a atração da fraternidade, o envolvimento de uma construção de uma ambiência melhor, onde
O que vai nos inspirar é a capacidade de nos amar, de nos respeitar, de construir situações em que a paz se estabeleça. Porque enquanto nós buscarmos a paz em subterfúgios, em situações de euforia fora de nós mesmos, situações químicas, situações viciosas que nos criam uma dependência do que nós chamamos prazer, não haverá uma felicidade plena, porque nós não conseguiremos levar essa interiorização da verdadeira alegria aonde quer que estejamos. Nós vamos precisar sempre de que aqueles aditivos façam parte de um sistema de uma pseudo-alegria, que é uma euforia. A euforia, quando ela termina, vem aquele estado letárgico, aquela ausência. Por quê? Cadê? Acabou. Quem sou eu? O que eu fiz? Muitas vezes eu nem sei o que eu fiz. Então, quando a gente fala no sexo nos espíritos, a gente fala da sexualidade necessária a ser desenvolvida com a ética, com respeito, com a dedicação na intenção verdadeira de nós trazermos ao nosso convívio aqueles que precisam renascer, aqueles que precisam estar conosco, porque existe uma história, né? Hoje, lembrando do espírito Vitor Hugo, quando ele diz, quando eu olho um berço, eu preciso entender que existe uma anterioridade a esse berço, e que está ali, num contexto de uma ternura infantil que enternece qualquer um, ali está a maneira de eu não reconhecer aquele bebê, aquela criança, como alguém que já me fez mal, ou que eu já fiz mal, alguém que eu preciso de resgatar, de amar, de respeitar, de auxiliar nesse processo evolutivo até que o amor se estabeleça, sem precisar amar de títulos. A sintonia, a afinidade, a vontade de crescimento faz com que eu signifique o que seja essa palavra, amor, que não será mais uma questão da poesia, uma questão mais da posse, do me fazer feliz, não mais. Eu compreenderei que eu faço, eu preciso, eu quero. É um sentimento meu fazer você feliz. Então, para isso, eu preciso da experiência, da atração, do querer me envolver. Aí são estágios, né? Porque se o sexo não fosse prazeroso, seria muito difícil no nível intelectual, moral, sentimental que eu ainda detenho, eu me aproximar de alguém. Então, por enquanto, eu venho sob diversas maneiras. Pai, mãe, homem, mulher, amigo, criança, para que eu desperte em mim essa busca da consolação, primeiro prazerosa, depois, com a maturidade, é a consolação da companhia, de estar junto, de trabalhar espiritualmente este reconhecimento da fraternidade, do ser filho de Deus, do ser irmão de Jesus, de ter no seu conteúdo, no bojo das suas intenções, o verdadeiro sentimento da alegria. Aquela alegria que não está na gargalhada, a alegria que não está no querer que todos me vejam sorrir, e sim que eu te veja, que eu te queira bem, que eu te queira como irmão em Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa questão da pluralidade das existências, fala no sexo nos espíritos. Tem sexo os espíritos? A pergunta 200. Bem, de tudo que a gente refletiu agora, a gente vê que não é como nós entendemos, né? O sexo nos espíritos não tem um órgão sexual somático. Existe o perispírito, que ainda é um corpo sutil, cuja sutileza, a grosseiria desse corpo espiritual está de acordo com o estágio evolutivo moral de cada espírito. Então eu preciso entender que esse sexo não será somático. Aí alguém diz assim, puxa, mas os livros nos dizem que nas boates, nos inferninhos, nesses lugares, os espíritos fazem sexo. Não, eles se imantam. Ainda o estado mental
desses irmãos desencarnados é tão materializado, esse corpo espiritual é tão grosseiro, que eles buscam a sensação física, na ilusão de que ainda estão nesta condição da plenitude orgástica. E aí eles se utilizam dos incautos, eles se utilizam daqueles que ainda não têm uma visão própria de que é espírito. Esse sexo que os espíritos pensam realizar, eles não o satisfazem nunca. Por isso que vira um processo obsessivo, porque não há mais necessidades orgânicas de trabalhar os hormônios da matéria. Então esses espíritos continuam iludidos, porque os iludidos encarnados permitem que isso aconteça. Então, os espíritos disseram assim a Kardec: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Olha só, o que é a organização? Todo um somático, os órgãos genitais, né? Tudo aquilo que produz o atrito de corpos. O atrito de corpos. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Olha só. É o estágio, o momento em que o espírito, na erraticidade, vive, faz com que ele se aproxime daqueles afins, daqueles que têm por ele e ele por ele, uns pelos outros, um sentimento mais elevado, mais sublime. Ah, como é bom estar com vocês, mas não é num estágio contemplativo, mas não. Não é numa conquista um do outro, e sim uma conquista do processo evolutivo da paz que vão alcançar, que vão se determinar a ter. Então, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar ou de uma mulher e vice-versa? Olha só. Como é que a gente pode ter a plenitude evolutiva do equilíbrio de tudo compreender? Vivendo experiências de um de outro. Senão eu seria só um teórico se todas as minhas reencarnações fossem masculinas. Como é que eu me poria no lugar do sentimento de uma mulher que gera um filho? De uma mulher que amamenta? De uma mulher que faz com que os sonhos delas e a aspiração da promoção daquele ser filho dela se realize? Então eu vou ser sempre o quê? Um provedor? Eu não vou vivenciar aquele sentimento da ternura feminina? Não, é necessário. Para que eu compreenda um dia, não sei quando, né? A gente está muito longe ainda de ser um espírito sublimado plenamente, mas que eu compreenda a todos que estão no processo de alcançar esse estágio. Então, é necessário, sim, que a gente experiencie todas essas vivências, mas que a gente se eduque em cada vivência. Porque o que hoje é educação, o que hoje é virtude, um dia foi disciplina. Porque sem a disciplina eu vou agir o meu livre-arbítrio numa inconsciência de que tudo eu posso. Até posso. Mas de tudo que eu fizer, eu terei o efeito. E aí eu vou reclamar do efeito. Porque eu vou, nesse momento, como egoísta, como vaidoso, como orgulhoso, só me referir ao efeito e não avaliar a causa, que está em mim. Aí eu vou começar a dizer, fulano me provocou, eu fui induzido por ele, ele me favoreceu com outras coisas, mas você escolheu. Às vezes escolheu pela ignorância, mas a escolha foi sua. E se foi pela ignorância, pelo egoísmo, pelo orgulho, você vai ter que resolver. Aí nós viemos e voltamos naquilo que se chama provas. Provas, né? São questões e que eu tenho que acertar para ser graduado. A minha graduação é a moral de Jesus em mim, né? É ser irmão dele pleno, na verdadeira concepção do que ele é. Então eu vou precisar muitas vezes de repetir a questão. Aí será mais uma prova. Então a prova não é ruim, não. Prova é oportunidade. Agora existe outra coisa que se chama expiação. Então a expiação, eu repeti tanto ano,
eu bati gazeta tantas vezes, eu fugi daquela questão, que eu já não tenho capacidade nem mais de raciocinar, que eu nem me lembro mais. Aí eu espio, eu sou obrigado que a misericórdia de Deus, a bondade divina me traz para que alguém me oriente de uma maneira em que me pegue pela mão e diga assim: você está no leito, você já não escuta, você não enxerga, você não pode andar, mas eu não te abandonei. Aí eu vou precisar do cuidador. Cuidador esse que não me rejeite, que me fale sim, que fale no meu ouvido, que me faça o carinho da fraternidade, do sentimento, do amor. Aí eu vou, não sei quanto tempo, mas lentamente, eu vou aprendendo e lembrando da prova. E me capacitando em cada momento, na erraticidade, estudar. E me comprometer, porque a prova é pedida. Eu quero voltar, eu vou fazer de novo, dessa vez eu vou fazer melhor. E assim, por isso que a educação, a disciplina, vai me levar a resoluções das questões. Então eu preciso entender que, de certo, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Não vamos achar que eu sempre fui homem, que eu serei sempre mulher. Eu preciso da experiência saudável para que um dia eu não tenha mais uma aparência física. Que aparência tem Deus? Que aparência tem Jesus? Ele se materializou para que nós tivéssemos um contato humano daquele puro que não precisava mais. Foi mais uma demonstração do amor verdadeiro que ele fez por nós. Então, eu preciso dessas experiências, mas fazê-la bem. Eu não preciso me angariar de valor masculino e feminino, porque eu já fui os dois. Eu sou os dois. Eu tenho no âmago do meu atavismo, essas experiências que eu posso ser terno sim, sendo homem. Eu posso acariciar a uma planta. Eu posso dizer que eu amo os animais, as flores, as águas, mergulhar nas águas, e sabendo que a temporariedade de cada existência vai garantir o meu futuro. Eu tenho que investir nos sentimentos verdadeiros para que no meu futuro eu não precise mais passar pelo que hoje eu ainda sofro. Porque sofrer é início de uma cura, porque tem uma causa. E a causa que tem que ser sanada, para que o sofrimento não precise mais me alertar sobre o que eu preciso aprender. Então, quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? O que você acha, hein? Eu quero ser homem a vida inteira? Né? Como é que eu vou entender o outro sexo se eu não viver a experiência do que ele viveu? Se eu não vivi os anseios? Se eu não compreendi porque em alguns países uma mulher não pode mostrar o rosto, ela tem que estar totalmente vestida, e o homem pode. Por que o homem pode ter várias mulheres e ela tem que se dedicar a uma exploração masculina? Preciso saber, eu quero que você me avise quanto tempo falta. Faltam 7 minutos? 11 minutos. A gente está aqui entre amigos, né? Não queremos cansar vocês. Então, a gente precisa, sim, dessa experiência. Então, quando a pergunta é assim, quando errante, que prefere o espírito, né? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, estamos falando em provas. Prova é quando eu compreendo que eu preciso estudar para passar de ano. Prova é quando eu percebo que as questões mais difíceis daquela prova, para que eu a realize, eu preciso ter estudado. Eu preciso ler com atenção. Eu preciso prestar atenção. Observar as vírgulas, o ponto, a exclamação. Porque senão eu vou interpretar mais uma vez
de uma maneira muito particular, sem o conhecimento da causa. Então, antes de eu chorar, eu tenho que entender por que eu estou chorando. Será porque que eu estou chorando que, mais uma vez, eu perdi pelo caminho desviado? Pela preferência do prazer? Então, que o meu prazer seja ético. Que o meu prazer não infelicite ninguém. Que eu aprenda a não iludir, a não enganar, a não querer ser o centro das atenções. Porque eu estou aqui, porque eu preciso de vencer questões minhas, criadas por mim, e formuladas pelo Pai, quando eu compreendi em algum momento na erraticidade que eu precisava de novo repetir, para que a resposta dessa vez seja melhor. Se não for plena, que seja pelo menos melhor para que a próxima questão eu já carregue uma experiência vivida do acerto. Então, Kardec nos coloca aqui, mais uma vez, na continuação da resposta, assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, quer dizer, os espíritos não têm sexo. O sexo que os espíritos se iludem a cometer são frutos de um psiquismo ainda presos numa materialidade de sensações. O espírito, à medida que ele se vê como um princípio inteligente no aspecto do livre-arbítrio, ignorantes e que precisa aprender a viver em paz, porque a paz é uma construção própria. Porque nós temos um genoma, nós temos uma hereditariedade do Pai, que é perfeita. Então seremos e somos filhos dele. Temos uma genética espiritual. Então eu preciso compreender que sexo não é uma condição do espírito, e sim orgânica, para que se formem pessoas materializadas naquele espírito que precisa aprender a viver como espírito. Eu preciso espiritizar a minha existência. Joana de Anjos coloca isso. Eu preciso espiritizar a minha existência. Então, visto que lhe cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, vamos refletir. Tem vários livros sobre sexualidade, vários. Vamos buscar dentro da doutrina espírita, porque é espírito que somos, buscar a verdadeira essência, que é a essência moral, para que um dia possamos sentar à direita do Pai e nos assumirmos como irmãos de Jesus, irmãos de Jesus. E aí tudo vai ficar bem. Tá, meus amigos? Até a próxima. Boa noite.